Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Porque a gente colocou a nossa fé em ação.
Olá, boa noite. Mais uma quinta-feira, né, aqui na TV Seridó, no programa Consequência da Vida. E o convidado especial de hoje é seu Benedito, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jucurutu. Vem cá, seu Zé Benedito, com Jailson, que faz parte do conselho. Seja bem-vindo. Boa noite. Aqui, Jailson. Vamos sentar para ficar mais à vontade. Bater esse papo, falar sobre o sindicato. E aí, doutor seu Zé Benedito, vai falar o senhor Jailson primeiro sobre... Jailson fala primeiro sobre o CAF, né? CAF e a... Obrigado. Boa noite. Quero agradecer aqui essa oportunidade pelo convite de vocês. Primeira vez que a gente está aqui na TV Seridó e é uma forma boa de divulgação até para a gente divulgar um pouco do trabalho do sindicato, do decorrer de muitas informações que os agricultores precisam, principalmente na área de documentos, que muita pessoa pergunta qual seria o documento para eu me aposentar, como seria essa trajetória, como faço para garantir minha aposentadoria, que hoje a aposentadoria, como muitos conhecem, mulher 55 anos, homens 60 anos. Mas, por exemplo, hoje, logo após todas essas mudanças, principalmente mudança na reforma da Previdência, que não atingiu, vamos dizer assim, a idade da aposentadoria rural, mas em compensação dificultou várias outras séries de coisas, como a documentação que é necessária. Por exemplo, hoje um homem vai requerer uma aposentadoria com seus 60 anos, mas antes disso ele já precisa estar com a sua comprovação de atividade rural em provas materiais, que é documentação, uma das documentação principal que a gente divulga lá no sindicato para o pessoal estar fazendo, que antigamente era a DAP e hoje é o CAF, que o CAF nada mais do que o Cadastro do Agricultor Familiar. Ele vamos dizer assim, como uma assinatura do agricultor perante o sistema do INSS. É tipo como se fosse uma linha direta. Assim que o INSS consultar o CPF de um agricultor hoje pelo sistema deles, eles já vão ver que lá o agricultor tem seu cadastro, está com seu CAF ativo, tem outras formas de comprovar que ele trabalha, como, por exemplo, aquela ficha sanitária, que é a ficha do rebanho, por exemplo. Hoje, se uma pessoa disser, rapaz, eu tenho minha criação, mas só de boca, por INSS, não, vamos dizer, eles não consideram, eles vão considerar o quê? Um animal cadastrado, que é aquele que você vai diretamente no órgão público, que é a Secretaria de Agricultura, abre uma ficha lá e diz, olha, eu tenho minha criação, eu crio galinha, crio bovino, suíno ou caprino, o que você tiver, você informa lá, de acordo com o seu dia a dia. Eu tenho minha produção, eu tenho isso, então sempre vai ser dessa forma que você vai chegar, mulher 55, homem 60 anos, sem necessitar de aperreio para se aposentar. Você vai estar com sua documentação tudo ok e não vai ter quase nenhuma preocupação. Hoje, inclusive, existem até sistemas automáticos, que a gente chama de o robozinho, que o próprio INSS hoje já consta com um robô, que dependendo do caso, se você tiver já suas provas todas em base governamental, você dá entrada hoje, amanhã mesmo você já tem o resultado da sua aposentadoria. Isso em quase 24 horas, mas depende de vários fatores, que é sempre aquilo. Ninguém vai ser igual, cada um vai ter os seus critérios de acordo com o que você tem. Por exemplo, a minha função lá no sindicato é essa, de gerir, de divulgar informação, mais essa área mais burocrática. Já a área do meu pai é mais aquela outra área mais direta com o presidente, como ele vai aqui informar. Boa noite a todos.
Pela primeira vez que eu agradeço muito a oportunidade de vocês e pelo convite, né, aqui da TV Seridó, né. Eu sou José Benedito Apolinário, né, presidente do Sindicato dos Agricultores e das Agricultoras Familiares de Jucurutu. Fui eleito recente, né, com 990 votos, né, dos agricultores. Agradeço isso a eles por essa oportunidade de eu dirigir aquela casa. Sempre a minha orientação sobre o trabalhador naquele sindicato é porque a gente orienta muitos agricultores a se documentar e que compareça ao sindicato, né? Compareça ao sindicato porque a gente atende da seguinte maneira. Hoje a gente vê, se o agricultor ainda estiver no campo, ainda estiver exercendo sua atividade rural, é o caso que Jailson aqui citou e falou, que é preciso fazer a documentação do rebanho, o tal do CAF, né? Isso é muito importante para o agricultor. E se aquele agricultor trabalhou em firma e tem muita carteira assinada, a gente puxa o CNIS dele e vê qual é a melhoria dele. Se é a agricultura ou se é ele pagar o próprio INSS. Então a gente já aconselha, pela agricultura não tem mais carência. Agora a gente aconselha que ele já vai diretamente pagar o INSS. Por exemplo, uma pessoa que antes morava no sítio, pagava o sindicato. Aí depois arranja um emprego e assina a carteira como no INSS. Trabalha um tempo no sítio e outro como carteira assinada. Aí como é que fica essa situação que eu não entendi? Essa situação é da seguinte maneira. Se o tempo dele tiver mais na agricultura e menos na INSS, ele vai optar por uma aposentadoria mista, que junta os dois períodos do tempo. E se ele tiver mais INSS e não voltou mais para a agricultura, passou a atividade, morar e não está mais no campo, nem cria, nem planta mais, a gente aconselha que o próprio INSS ele pague. Por exemplo, uma pessoa que hoje, eu vou falar um caso do irmão meu, ele tem hoje uns 50, acho que tem uns 55 anos já, pagou sindicato um tempo, né? E depois, agora recente, está de carteira assinada. Quer dizer, mas de qualquer maneira, eu não sei que tempo ele pagou de sindicato, que ele também teve fora do estado, tudo, morando em outro sítio no Pará, e lá não pagava nada. Isso. Então, me diga uma coisa, hoje ele com 55 anos já pagou o sindicato, não sei quanto tempo, e agora está de carteira assinada. Se depois ele sair da carteira assinada e voltar para o sítio, como é que fica essa situação? Estou fazendo essa pergunta porque acredito que tem mais gente nessa situação. Pronto. Essa situação, se ele tem mais INSS... Eu acredito que é mais sindicato. Sim. Porque ele assinou a carteira agora com 50. Pronto. Se ele tem mais sindicato e ele continua nessa firma até completar os 60 anos de idade na firma, ele também não pode se aposentar pelo rural, porque naquela hora ele está pagando o INSS. Aí, nesse caso, como ele está pagando o INSS agora, né, vai precisar de quanto tempo no INSS para se aposentar? O tempo do INSS, porque eu sou mais rural, eu não porque sei. No caso dele vai ser uma mista, né? Vai ser uma mista, certo? E essa mista é com que idade? 60 anos. Também 60 anos? Também 60 anos, que junta um período do rural com o período que ele teve do INSS. Certo? Sim. Porque acontece, tem muita gente que antigamente pagava sindicato e depois saiu do sítio, veio para a cidade, hoje trabalha em alguns cantos com carteira assinada do INSS. Aí, nesse caso, vai se aposentar com a aposentadoria mista, não é isso? Isso.
Aquele que é mais, que é mais rural e menos INSS. Ele ainda pode optar por uma mista. Agora, aquele que veio do campo e que começou e não voltou mais para o campo, esse depende só do INSS. Vai ser do INSS. Depende do INSS. Olha, atenção aí, ó. Quem era do sítio, pagava o sindicato, veio embora para a cidade, né? Isso. Aí, quer dizer, ele não volta mais. Não vota mais. Dali para frente ele só tem que ser INSS. Tem que ser é o caso do meu irmão. Porque ele não Se depois vota ele mais. sair da firma e for para um sítio, tem que continuar pagando INSS. Isso, porque depois que a pessoa dá baixa na carteira dele, na empresa, ele ainda tem, e quando é pago o seguro, ele ainda tem 1 ano e meio que é assegurado pelo próprio INSS. 1 ano e meio, se acontecer qualquer coisa com ele está assegurado pelo próprio INSS ainda. Mesmo ele dando baixa na carteira, ele ainda tem 1 ano assegurado. Depois do 13º, ainda tem 1 ano e meio assegurado pelo próprio INSS. Outra pergunta eu vou fazer, que eu já vi pessoas com essa situação. Por exemplo, uma pessoa trabalhou muito tempo no sítio, pagava sindicato, é parecido com o que eu já falei. Aí depois ela assinou a carteira, aí depois voltou a assinar, pagar sindicato, e agora não conseguiu se aposentar. Ela já está com 60 anos, não conseguiu se aposentar. Esse caso aí, a gente tem que ver com a parte jurídica. Com a parte jurídica, para a gente ver qual é a possibilidade que vai dar um direito para ela conseguir. Essa pessoa está na justiça. Isso. Certo. Mas é bem complicado, porque tem muita gente que muitas vezes, como antes morava no sítio, pagava sindicato, veio morar na cidade, continua pagando sindicato, e aí como fica essa situação? Já é outro caso. Então ele passou a pagar as duas coisas? Ela morava no sítio, né, e pagava o sindicato. Essa pessoa veio morar na cidade, continua pagando sindicato, certo? Só que o sindicato que ela paga não é daqui de Jucurutu, é de outra cidade. Mas ela mora em Jucurutu, continua pagando sindicato. Isso é errado, né? Não dá certo. Porque vai cair no tal do CAF, certo? O CAF Mas como a mãe dela tem sítio, aí deve dar um jeito, né? Vai cair no tal do CAF. Se ela não tiver o CAF, não fizer o CAF, não registrar os animais, não comprovar que mora no sítio, não vale nem a pena pagar o sindicato. Certo? Complicado, mas tem de ter cuidado, né? Porque depois perde os direitos. Pronto, só tocando um pouco nesse assunto, porque assim, o agricultor ele é o único que é considerado segurado especial. A gente chama de segurado especial porque o agricultor tem essa única vantagem. Não importa a localidade dele. O que vai importar para ele é a profissão que ele exerce. Ou seja, se ele ainda estiver na rua, morando na rua, mas estiver atuando no seu sítio ou trabalhando em outro sítio, tá ok. Ele pode pagar seu sindicato tranquilo. Mas é o ruim que muitos saíram do sítio, vieram para a rua e pararam sua atividade rural no sítio. Pronto. Aí, esses aí, a gente não está nem aconselhando receber mais, porque não está mais exercendo a agricultura. Então, para você ficar assegurado, melhor pagar INSS. Mas se você saiu do sítio, vem morar na rua só porque foi o jeito, mas não deixou sua luta lá no sítio, pode continuar pagando seu sindicato e fazendo sua documentação que está tranquilo. Tem pessoas que eles têm casais, eu conheço pessoas que têm terra no sítio por aí, planta, né? Aproveita os finais de semana, os feriados, acordar cedo, vai lá, planta sua lavoura. E, como se diz, eu conheço uma pessoa que ele trabalha numa empresa, né? E
mora na rua, mas muitas vezes ele acorda de madrugada para ir colher. Inclusive, eu cheguei um dia na casa deles, tinha um girimum tão grande, era fava, era feijão. Quer dizer, ele continua, né? E ele vai com a esposa, vão trabalhar e tá, mesmo trabalhando na cidade, mas eles dão os pulos dele lá no sítio. Pronto, essa pessoa, ele não está desamparado, porque ele só mudou de local, mas não mudou sua atividade principal, que é a agricultura. Agora, esses que, por exemplo, saíram do sítio, vieram para a cidade, não voltaram mais à sua atividade rural, assinaram sua carteira, esses aí, praticamente é só INSS. E só corrigindo aqui sobre a aposentadoria mista, a regra é o seguinte: sempre o maior junta com o menor. Então, se o seu maior for INSS, por exemplo, vai depender das carências. Por exemplo, hoje a carência do INSS depende muito da regra que você começou antes. Porque, por exemplo, a regra 2019 antes da Previdência é uma, 2019 depois da Previdência mudou vários fatores, só não mudou para o rural. Mas, para o pessoal que contribui via direta com o INSS, teve alguma alteração. Por exemplo, se eu não me engano, mulher, pelo INSS, o mínimo tem que ter 62. Ele vai atingir sua carência de contribuição e seus 62 anos. Já a mulher rural, não. A mulher rural tem a vantagem dos seus 55 anos. Atingiu 15 anos de comprovação de atividade rural, que é justamente através disso. Por exemplo, muita gente planta, mas muita gente deixa, às vezes, de se cadastrar na Imater para o banco de cimento. Ali é uma prova, porque só quem pega cimento é quem vai plantar. Então, ali é uma prova do meio que o agricultor está comprovando para o próprio sistema que está plantando. Porque tem lá, 2023, eu, além de ter dado meu nome para o cote de terra da prefeitura, eu dei meu nome também para pegar minha semente. Então, eu tenho lá como comprovar que em 2023 eu cotei minha terrinha e eu plantei. Por quê? Porque tudo isso eu tenho em papel, tem anotação. E futuramente tudo isso vai precisar quando você for requerer sua aposentadoria. Muita da gente, às vezes, não consegue. É necessário ir à justiça, por quê? Porque o INSS ele avalia só documento. Porque você diz para o INSS, eu trabalho desde do ano de 2000. O INSS vai pegar toda a sua linha do tempo e ver qual o indício de prova dele, qual documento ele teve no ano de 2000. Geralmente, esses documentos antigos, a gente usa o quê? O histórico escolar dos filhos. Quando a pessoa teve o filho, foi lá, foi na escola, fez o cadastro dele e disse lá, rapaz, minha profissão é agricultora. Tanto do meu esposo também é agricultor, eu sou agricultor, a gente sempre foi agricultor. Essa é uma prova antiga e excelente, porque desde lá de trás vem acompanhando essa linha do tempo. Fez qualquer documento, coloque lá a profissão de agricultora. Um dos problemas que a gente estava vendo recentemente é o cadastro do NIS. Que antigamente não tinha, mas hoje no cadastro do NIS tem como você dizer sua ocupação. Mas muitas das pessoas estavam dizendo às vezes, não, às vezes eu faço bico, às vezes eu trabalho de faxina, faço uma faxina para um, para outro, às vezes eu trabalho lavando uma roupa de um, e nunca diz que a verdadeira função, que é agricultor, porque assim, bico, a gente sabe que quase todo mundo precisa fazer para poder compor sua renda. Mas a sua principal atividade, aquela que você está no dia a dia, é a agricultura. Então, sempre, principalmente num ano como esse, né? Sempre escolha optar pela agricultura. A gente sabe que na seca não tem para onde a gente correr. A gente vai ter que, às vezes, fazer um bico, às vezes costurando, às vezes a gente lava uma roupa, mas desde que esse bico não passe a ser mais do que a agricultura. Um dos bicos que a gente viu que está perdendo muita qualidade do agricultor é o mototáxi. Porque o mototáxi passa mais na função de mototáxi do que na própria agricultura. Porque ele está de manhã, de tarde, de segunda a sexta, de sábado, e às vezes só dedica o domingo para a agricultura. Esses aí eles já estão desqualificando da agricultura. Por quê? Porque o bico dele está sendo maior do que a atividade rural de agricultura. Mas aí esse pessoal, por exemplo, eles estão pagando o sindicato e vocês já orientaram eles? Isso, a gente está sempre orientando. Olha, se você tiver qualquer outra atividade fora da agricultura que seja maior do que a agricultura, vamos parar aqui, vamos analisar seu caso,
Rapaz, é porque a agricultura está fraca mesmo. Eu só sobrevivo se for trabalhando a semana de mototáxi. Aí a gente vai orientar. Olha, pois você vai parar seu sindicato, você vai começar a partir de agora contribuir com o próprio INSS. Você pode pagar até como autônomo, que vai cada categoria tem sua função. Tem como você pagar como doméstica, é autônomo, faxineira, vai de acordo com sua profissão. E você começar a pagar, porque a agricultura, lá na frente, você vai se prejudicar, porque você está mais numa função. Quando você for dar entrada na sua aposentadoria futuramente, você vai ver que você tem quase nada de documento de agricultor, porque você passou a metade do seu tempo noutra função, entendeu? Outra coisa, hoje o sindicato tem quantos associados, em média? Pronto, em média de sócio, eu acredito que seja em torno de uns 2.000 sócios, mais ou menos. Qual o valor da mensalidade? Hoje a mensalidade é R$26, que a nossa mensalidade ela é padrão, ela sempre é 2% do salário mínimo. E como fica a situação? Tem muita inadimplência? Tem. Aí, essa inadimplência, recentemente, até no início desse ano, a gente está com a campanha de retornar. Aquele agricultor que está parado de contribuir, o sindicato, porque tempos atrás foi muito difícil, a gente atrasou. Esse pessoal a gente está chamando para renegociar. Como fica essa renegociação hoje, quem está com o sindicato atrasado? Hoje, a gente dá um abatimento de, no mínimo, ou de até 50% da mensalidade. Muito bom. Pela metade. Bom. Aí já entra... Só não bota em dia quem não quer mesmo, viu? Aí já entra aquele fator. Realmente, aquele que ainda continua na agricultura, mas está com seu sindicato atrasado, mas quer, a gente negocia. Agora, aquele que está afastado realmente da agricultura, vier negociar o seu sindicato e a gente vê que ele não tem mais nenhuma atividade ligada ao sítio ou ligado à zona rural, a gente diz, olha, não adianta nem a gente negociar seu sindicato, porque a gente vai estar até enganando você. A gente vai receber um dinheiro seu, futuramente você vai dar entrada na sua aposentadoria, não vai dar certo, porque você não está mais atuando. Aí a gente indica para ele ir para o outro lado, que é o lado do INSS, contribuir individualmente pelo INSS. 2.000 sócios não é muita coisa não, para arruma de gente que tem no sítio, ainda tem gente com, né? É pouco. Por isso que a gente chama o pessoal para cuidar desde cedo, porque, por exemplo, essa aposentadoria a gente não cuida quando chega a idade de se aposentar, não. Tem que ser muito antes. E principalmente se adoecer, né? Como é que você vai precisar de uma cirurgia ou tiver um acidente que precise ficar recebendo auxílio, não vai ter direito, né? Porque hoje a gente teve, você como é da região, teve conhecimento daquelas etapas de cirurgia. Geralmente tem, às vezes de catarata, às vezes de outras. Muitas das pessoas tiveram seu direito negado. Por quê? Estava vários tempos afastado da agricultura, vieram agora, por quê? Porque foi cirurgiada e queria o benefício. Só que não tem como comprovar que você estava exercendo atividade antes de requerer aquele benefício, que é o que o INSS pede. Por exemplo, o auxílio-doença hoje, se você não está na atividade rural, se você não está com essa documentação, como por exemplo, um cote de terra, vou dar um exemplo, esse ano, você deu seu nome para o cote de terra, fez seu CAF, fez sua ficha sanitária, por exemplo, esse mês você teve que parar para fazer uma cirurgia, você está com carência rural. Você não se preocupe que você vai ter aquele benefício. Mas se você parou hoje para uma cirurgia, não fez nenhum documento desse, você pode até passar pelo médico, porque foi uma cirurgia, o médico vai ver lá que você realmente fez aquela cirurgia e está atestado. Só que quando chegar na outra parte, que é 2 fatores, o primeiro fator é provar que você está afastado da atividade, isso você vai provar com seus exames e atestado, e o fator que você é agricultor para poder ter direito àquele benefício. E quando juntar a sua documentação, vai ver que você não tem nenhuma documentação ligada ao rural. Então, o próprio INSS interfere por falta de qualidade de segurado, que é o agricultor. Muita gente está perdendo benefício por isso. Se afasta do sindicato, quando precisa, realmente vem só quando precisa, mas infelizmente quando precisa, nem o sindicato pode ajudar ele. Porque assim, o sindicato ele age como forma burocrática, que é aquela.
ajudar o sócio. Está precisando de declaração tal, o sindicato faz. Está precisando de documento para enviar para o INSS, o sindicato envia, só que o sindicato não pode comprovar que aquele agricultor sim trabalha na agricultura. Quem vai comprovar é o próprio agricultor através de sua documentação. Não, e é muito bom, porque antigamente eu tive de escutar uma coisa que o pessoal arranjava tipo mentirinha, documentação de mentirinha para continuar pagando o sindicato. Antigamente existia isso. Antigamente muita gente com 1 hectare de terra, por exemplo, conseguia 10 pessoas para se associar no sindicato, dizia que trabalhava naquela terra. O sindicato hoje ele é tão atarefado que ele não tem como acompanhar, tipo, tem uma fiscalização. Chegar até aquele proprietário, fulano realmente trabalha nessa terra, Cicano trabalha? Não. A gente trabalha com a documentação, ou seja, vamos supor que uma terra tem 3 hectares de terra. Hoje, um agricultor, no mínimo, ele tem que trabalhar num hectare. Se a propriedade tem 3, eu não posso dizer que tem 5 trabalhadores trabalhando nessa propriedade. Porque se você for contar, são 5 hectares de terra, dividido para 5 pessoas, cada um com 1 hectare, sendo que a propriedade do total de hectares é 3. Então aí a gente já detecta que tem alguém tentando tirar vantagem sobre isso. E justamente a dificuldade do setor rural é só isso. Mas 1 hectare de terra para trabalhar praticamente não é nada. Isso. Mas você com 1 hectare você consegue se aposentar, entendeu? É o mínimo. O mínimo para o agricultor hoje exercer. Se tiver 1 hectare de terra, estiver trabalhando, ele se aposenta. Não tem perigo. Agora, muita gente às vezes confunde. Inclusive, o mínimo é 1 e o máximo é 140. Hoje, se um proprietário tiver mais de 140 hectares de terra, ele já não se enquadra como pequeno agricultor. Ele já vai se enquadrar como grande produtor rural, ou seja, ele já vai entrar em outra categoria. Muita gente, às vezes, tem um sítio ali, mas não consulta a gente antes de comprar aquele sítio. Papai tinha muita terra, mas era tudo, assim, várias propriedades, porque tocou quase 40 hectares de terra para cada filho, são 7, né? Isso. Mas são várias escrituras. Pronto, mas aí está bem dividida, não está a terra toda no nome de um, entendeu? Se tivesse, hoje o INSS era bater o documentário e voltava, dizia logo, sua terra passou de 4 módulos fiscais, você não é considerado como segurado especial. No caso, as terras lá ainda não foi totalmente dividida. Meu irmão é que toma conta, né? Ele vive lá na luta, no agricultor. Acredito que ele vai se aposentar com 60 anos, já está perto. Mas, de qualquer maneira, a parte deles é 30 e poucos hectares. Ele está tomando conta de tudo, mas não é dele. Exatamente, porque essa terra ela já não passa prejudica. A ser uma terra de herança. Isso a gente já tem como justificar, entendeu? Olha, houve uma terra de herança, era dos pais, a terra foi dividida, tocou tantos hectares para cada filho, isso aí tem como a gente comprovar, porque está fácil. Mas tem gente que tem... como eu já peguei casos de gente tentando dar entrada em aposentadoria com 600 hectares de terra. Como é que um agricultor ele pode ter isso tudo de terra? Eles não vão. Porque hoje com 600 e tanto, dá para você criar quase... o cara nem imagina a quantidade de bois que dá para criar numa propriedade dessa. E a quantidade de renda que é. Então, o agricultor ele tem que ter uma renda mínima de 1,5 salário por pessoa. Não pode passar dessa renda. Por isso que muita gente de carteira assinada, além da carteira, pede a qualidade porque a renda é superior. Tem gente que tem carteira assinada e recebe mais do que 1,5 salário. Então, além da carteira, tem a renda. Que também o agricultor, se ele tiver uma renda muito alta, possa ser que o INSS vá lá e diz, olha, você não é agricultor não. Sua renda está muito altíssima. Muita gente, por exemplo, teve problemas porque tiveram, às vezes, carro no nome. Às vezes o agricultor, rapaz, fulano, me empresta seu nome para eu tirar um carro para mim. Aí aquele fulaninho vai, não tem problema não. Aí quando tira um carro, uma Hilux. Hoje o preço de uma Hilux mais de 100 mil. Como é que o agricultor, com a renda baixa, que você sabe que uma vida de agricultor é sofrida,
Como é que o agricultor vai ter uma renda dessa para poder ter um carro desse? É a primeira coisa que eles questionam. Mas ele vai dizer, não, mas o carro é de fulano. Sim, mas qual é o nome que está no sistema do comprador do carro? Não é o seu? Então, por sistema você comprou. Então, muita gente, às vezes, cai nessas armadilhas. Por isso que a gente diz, olha, esteja presente sempre numa reunião do sindicato, que a gente tem reunião todos os meses. Cada último sábado do mês a gente tem reunião no sindicato, justamente para passar todas essas informações que a gente está tendo hoje conversando com você, que muita da gente tem muita dúvida, porque realmente a categoria rural gera muita dúvida, e a gente só pode tirar essas dúvidas se o pessoal vier até o sindicato. Por isso que a gente convida o pessoal, tá constantemente. Quando for pagar sua mensalidade, pague, tire uns 2, 3 minutos, 5 minutinhos, vá lá na nossa sala, converse com a gente, conte, rapaz, meu caso é esse, vai dar certo. Minha aposentadoria, como é que está? Ela está bem encaminhada? Rapaz, eu estou precisando assinar minha carteira agora porque é o jeito. Você recomenda eu assinar? Isso tudo a gente vai ter que conversar com o próprio agricultor, ver qual é o melhor caso para ele, porque a função do sindicato é esse: não deixar o agricultor desamparado de forma nenhuma, sempre estar orientando qual é a melhor forma para ele. E para poder isso acontecer, o agricultor tem que procurar também o sindicato para poder se informar. Quer dizer que quem é agricultor, que tem acima de 140 hectares, já passa a ser daquele outro sindicato rural, né? Isso, já passa a ser considerado como grande agricultor, não pequeno agricultor, devido ter a sua terra. Agora pode ser feito assim: não, eu tenho 140 hectares, mas eu tenho meus filhos. Meus filhos têm parte nessa terra, mas o ITR da terra está só no meu nome. Então vamos fazer assim: vamos legalizar a terra, dividir a terra. Eu tenho 2 filhos, então pega os 140, dá a parte dos 2 filhos e você fica com a sua. Tanto você se aposenta, como seus 2 filhos também têm tudo encaminhado para futuramente se aposentar. Sem falar também que quem, por exemplo, quem está dentro do sítio trabalhando tem dinheiro, né, que sai com juros baixos, às vezes não paga nem juro, que dá para você comprar, criar, né? Vou dar um exemplo do grande parceiro que a gente tem, que é o Banco do Nordeste. Hoje o Banco do Nordeste, para o agricultor, ele financia tudo. Eu soube um dia desse que ele financia até alguns pequenos investimentos, como coisa de costura, às vezes sorveteria. Isso tudo dentro da legalidade, para você não perder a sua função de agricultor. Por exemplo, hoje o melhor empréstimo é o do Banco do Nordeste, porque hoje você faz um empréstimo lá, um empréstimo pequeno, R$6.000 para comprar uma vaca. Como você é agricultor, você já vai sair ganhando nesse empréstimo, porque você pega 6 para comprar a vaca, você paga esse financiamento em 3 anos, com 3 parcelas de 1.200. Quando você for fazer essa conta, não vai dar os 6.000 que você pegou. O governo paga, tá ganhando dinheiro, né? O governo dá esse abatimento para o agricultor, e o agricultor só retorna esse. Por quê? Porque isso já é um incentivo para o próprio agricultor desenvolver sua atividade rural. Eles têm direito a fazer esse empréstimo e comprar algum gado, né? Ovelha, galinha. Eles decidem para... Então, quando eu tiver com minhas terrinhas, eu vou atrás. Isso. Eles decidem para qual? Quero para ovelha? Eu vou atrás. Como diz, eu tenho CNPJ, sou empresário, mas como eu vou ter minha terra também, acredito que eu vou ter direito, né? Isso. Coisa boa. Você escolhe para qual setor você quer. Eu quero para ração, vai para ração. Eu quero para capim, eu quero para capim. Isso depende do agricultor. Porque o agricultor escolher, o Banco do Nordeste está lá para ajudar. Principalmente você fazer um empréstimo de 6.000, pegar 6.000 e só pagar 3.600, né? É muito bom. Só não vai para frente se não quiser. Se pegar o dinheiro, vai gastar com outra coisa e não aplicar. Que é uma oportunidade muito boa que o governo está dando. E esse é daqueles que tem a DAP-B, que é a pequena DAP, que o agricultor pode fazer até de 15.000. Depende do enquadramento do documento, que agora é o CAF. Por isso que a gente... Pronto, uma das políticas públicas que dá acesso é o CAF. Você tendo o CAF, você tem acesso a
o empréstimo rural. Você não tendo CAF, você já não tem empréstimo rural, porque o sistema não está entendendo que você é agricultor. Por isso que a importância do CAF não é só para a aposentadoria, é para a aposentadoria e para o seu desenvolvimento rural. Além disso, também o Banco do Nordeste financia tecnologia, como hoje é a energia solar. A gente vê que energia solar tem em quase todo setor urbano. Na zona rural também pode ter, porque hoje o agricultor paga muita energia, porque tem bomba para aguar, tem forrageira, às vezes tem gente que tem queijeira e tem todo aquele gasto. Também o banco financia tecnologia como energia solar, poços artesanais. Meu sítio é tão afastado, mas eu não posso criar porque eu não tenho água por perto. Um poço já resolvia muita coisa. Então o banco também consegue financiar tudo isso. É muito bom. E aí, seu Zé Benito, quer falar mais alguma coisa? Não, está bem esclarecido, só quero agradecer aqui a presença aqui na TV e dizer que venham várias vezes aqui na TV. Obrigado por ter aceitado o convite. Jair, se você quer falar mais alguma coisa, pode falar de informação, principalmente para os ouvintes que se enquadra, que está... os que estão no sítio, beleza, mas ok. Aqueles que estão pagando sindicato não está mais, procure ver essa situação, para lá no futuro não conseguir se aposentar. Isso, porque a gente sabe que o tempo não volta. E se a gente estiver naquele caminho errado, quando chegar a data de aposentar e não se aposentar, vamos dizer assim, é muito doloroso. Outra coisa, e uma pessoa me diz o seguinte, que nunca pagou nada, mas quando chegar a idade se aposenta. Como fica isso? Se Sabe me explicar? É porque hoje existe o amparo ao idoso. Que o amparo ao idoso, ele é o próprio INSS que concede esse benefício. Ou seja, aquela pessoa que não contribuiu com o rural, nem com o INSS, hoje ele se aposenta com 65 anos. Mas ele já pede uma vantagem, que é o 10º. Ele não tem direito ao 10º. Ele só tem direito àquele salário normal, salário mínimo por mês. Só que tem a questão da renda. A casa não pode ter nenhuma outra renda. Por exemplo, se tiver essa pessoa com 65 anos e tiver outra pessoa aposentada dentro da casa, ou pelo sindicato, ou pelo INSS, ele já não vai ter aquele direito. Porque vai estar com a renda maior dentro da casa. Mas se só mora eu e minha esposa, eu não consegui me aposentar, nem minha esposa de nenhum jeito, eu completei 65 anos, pode ir diretamente ao INSS que você concede o benefício de amparo. Muita gente, inclusive quem mora na cidade, nem conhece essa forma de aposentadoria. Muita gente está com 68, até 70 anos e não sabe que tem direito a esse benefício perante o INSS. Já aconteceu muita gente de vir ao sindicato, contar seu caso, e a gente dizer, rapaz, você está perdendo tempo. Você tem direito a um benefício. Pode procurar o próprio INSS, que o INSS vai lhe orientar sobre isso. Tem uma pessoa que presta serviço para mim, que o esposo dela se aposentou agora no final do ano. Ele morava no Novo Horizonte, mas sempre trabalhou nos sítios. Ela trabalhou em vários sítios. Entendi. Eu não sei se ela paga sindicato. Porque eles moraram em muitos sítios. Inclusive, eu lembro que teve uma época que ela morava numa fazenda. Pessoal que era para a Branda de cá. Aí eu tinha de mandar as redes, mas só vinha para ela fazer lá no sítio, que o marido estava tomando conta lá da propriedade dessa pessoa. Eu mandava as redes e no sábado só recebia no outro sábado. Na semana, se tivesse coisa urgente, não tinha como vir, não. Depois eles voltaram, vieram para a rua. Aí ele estava doente, fez uma cirurgia e agora, por último, se aposentou. Mas eles já moraram em vários sítios aqui na região. Assim, não tem problema, você pode Agora ela, eu não sei se paga alguma coisa, mas ele, graças a Deus, é um pessoal que merecia se aposentar. Isso, porque assim, a gente do sindicato fica triste quando vem gente e não consegue o benefício. Porque assim, a gente sempre diz, olha, não é o sindicato que aprova o seu benefício. O sindicato ele vai encaminhar, um servidor do INSS vai analisar o benefício e
vai dar o despacho, se sim ou não. Mas tem muita gente que às vezes, pessoal antigo, não tem tempo nem de vir à rua, sempre está no sítio, a luta é de domingo a domingo, não teve como adquirir essas provas. Esse pessoal não se aposenta, não é que não se aposente, mas por administrativo do INSS, dificilmente vai ser concedido. Aí a gente recorre às vias judiciais, porque as vias judiciais vai estar o agricultor perante o juiz vai fazer aquela entrevista, o que o senhor planta, desde quando o senhor começou a plantar, qual a sua principal atividade, o que o senhor cria. O agricultor vai saber responder tudo isso. Por isso que a gente diz, o agricultor que é agricultor, de um jeito ou de outro, ele se aposenta. Agora aquela pessoa que vai para uma entrevista, não sabe dizer nem o que planta, não sabe responder uma simples pergunta, está ali porque quer obter vantagem. Sabe, não faz. Isso. Quem não sabe, não faz. Então, já está dizendo na cara, pode até ir, mas que não vai usufruir do benefício, não vai. Por isso que justamente há essas dificuldades, porque tem muita gente tentando burlar o sistema e o que o sistema faz? Dificulta. Aí, infelizmente, quem paga o pato é realmente quem tem o direito daquele benefício que fica mais difícil, porque uns tentam burlar e o sistema tenta um meio de brecar isso. Aí sempre sobra para alguém. Porque é o seguinte, se eu estou trabalhando na zona rural, eu faço isso, isso e isso, tudo que você me perguntar, eu vou saber responder. Isso. Agora, se eu estou de mentira, pagando sindicato de mentira, é claro que na entrevista vai ser igual um júri, você vai se perder. Exatamente. Não tem como. Por isso que a gente diz, olha, vocês aqui podem até enganar a gente, porque a gente não tem tempo de fiscalizar vocês. Agora vai ser um trabalho pedido, porque lá na frente vocês não vão passar. Aí lá na frente vocês vão, o sindicato viu que eu não tinha direito e cobrei. Não. Se você chegou para o sindicato, contou sua realidade, o sindicato vai dizer se realmente você é para continuar pagando seu sindicato ou é para parar e ir para o INSS. A gente, de maneira nenhuma, vai estar enganando o agricultor. A gente sempre quer que o agricultor esteja totalmente ciente daquilo que está fazendo. E o agricultor, se for realmente agricultor, ele vai ser muito beneficiado, além da aposentadoria, como no decorrer da sua vida. Olha, com essa, hoje em dia, se torna difícil, ainda existe pessoas que recebem Bolsa Família e rejeitam o emprego para trabalhar de carteira assinada, ganhando seu salário, porque não quer perder a Bolsa Família. Isso. Tem muita gente. Exatamente. Tem empresário, pessoas bem-sucedidas, que às vezes uma pessoa quer trabalhar, mas só quer trabalhar dessa forma, e por causa disso, como se diz, não quer ser contratada, quer ficar mesmo só com a Bolsa Família. Exatamente. Existe muita gente dessa Muita gente. forma. Inclusive, tem um menino aí que trabalhou até com meu filho, abriu a empresa agora, e ele está com dificuldade, porque ele, para trabalhar legalizado, ele tem de assinar a carteira. Isso. E o povo que arruma não quer trabalhar, porque só quer trabalhar se não assinar a carteira para vender o Bolsa Família. Diga aí a situação. Exatamente. Vou dar um fator aqui seu, justamente desse burlar. Um dos benefícios rural é a pensão por morte. Você sabe que o cadastro único é o cadastro da família. Muita gente, para ter direito a esse benefício, separaram a família. Meu cadastro é um, o cadastro do meu marido é outro. Para qual finalidade? Para os dois receber o Bolsa. Só que lá, geralmente quando você vem requerer o benefício da pensão, qual é o principal requisito? Não é você conviver com a pessoa? Como é que você convive com a pessoa se lá no cadastro único, para você obter vantagem, você disse que morava sozinho, não morava com aquela pessoa? A mentira, né? Exatamente. Aí fica se ferrando. Aí muita gente se ferra por conta disso. Tivemos vários benefícios de pensão por morte negado por conta disso. Porque uns quiseram obter vantagem agora, mas não pensaram no seu futuro. Por isso que muita gente fizeram isso, a gente soube e disse, olha, vocês pensem bem, porque futuramente se você for requerer um benefício de pensão por morte, dizer que convive com aquela pessoa,
A gente não faz não, porque a gente vai logo pegar seu cadastro único e ver. Não, você não é junto com aquela pessoa. Então você quer mentir para a gente e mentir para o próprio INSS. E futuramente você pode até ser penalizado por isso. Porque, queira ou não queira, isso é um crime que agora me fugiu da mente, mas é falsificação ideológica. É a mesma coisa hoje, por exemplo, no caso, vamos dizer que uma pessoa paga sindicato, recebe Bolsa Família, ou mesmo não paga sindicato, mas é baixa renda, recebe a Bolsa Família. Trabalha numa empresa sem carteira assinada, porque não quer assinar, e lá na frente bota a firma na justiça. Isso. Hoje, o empresário já tem como recorrer e dizer, eu não assinei porque ela recebeu o Bolsa Família e não queria ser cortada. Nesse caso aí, ela vai ter prejudicado, né? Exatamente. Não vai ganhar a causa como ela está querendo, não. Porque antigamente a gente sempre dizia, não queira comparar o tempo passado com o tempo de hoje. Hoje mudou várias coisas. Antigamente isso aí não, mas hoje, se for, parece que a pessoa tem que devolver, né? O que recebeu. Exatamente. Bolsa Família. Hoje a gente... E se prejudica também, vai se prejudicar em outras coisas, né? Infelizmente... Por exemplo, se for uma pessoa que paga sindicato, recebe a Bolsa Família, vá trabalhar numa firma e bote na justiça depois, ela vai se prejudicar na aposentadoria, que ela não vai conseguir... Nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. Exatamente, porque ele vai estar mentindo para o rural, dizendo que trabalha, mas não trabalha, está trabalhando numa firma e vai mentir para a firma porque não tem como comprovar, porque não quis assinar a carteira. Então ele vai ficar só pelos 65 anos. E um dos fatos que a gente diz, infelizmente, é o pessoal, vamos dizer assim, o brasileiro, ele gosta de estar burlando as coisas. Tem muitos aposentados que... Tapear, isso é querer tapear. Tem muitos aposentados que, mesmo assim, continuam recebendo Bolsa Família. Cedo ou mais tarde, eles vão fazer o cruzamento de dados. Eu me aposentei em 2020, mas recebo Bolsa Família até hoje. Esses 3 anos, quando for lá o próprio sistema comprovar que você estava recebendo, sendo que você tem renda no momento, você vai ter que devolver tudo isso para o governo. Então, imagina isso, você devolver 3 anos de benefício. Não é fácil, não. Viu? E isso é através de uma ação judicial. Que o governo é isso. O governo não chega, rapaz, você está me devendo, me devolva. Não. Antigamente era difícil porque não era nada formatizado. Isso. Mas hoje, né, hoje sabe tudo. Exatamente. A gente diz... É igual hoje com esse negócio de Pix. Né? Exatamente. Tem gente que diz que eu não trabalho. E como é que o governo está vendo lá a conta cheia de entrando dinheiro, Pix para aqui, Pix para lá? De onde vem esse dinheiro, né? Exatamente. Porque hoje o INSS o INSS consulta tudo. Tudo o que você imaginar também, consulta. A Receita consulta, o INSS consulta, o cadastro único é consultado. Todo o órgão que é público, que o governo tem acesso, ele consulta. Então, assim, a gente sempre até diz, você pode mentir para a gente, mas o governo você não mente, não. Uma pergunta que eu vou fazer, por exemplo, uma pessoa que tem na família, vou começar pela minha. A gente são uma família, são 7 irmãos, isso, né? Só um que, como se diz, hoje está trabalhando de carteira assinada. Ele antes trabalhava no sítio, isso, né? Trabalhava no sítio e como ele se separou da mulher, foram dividir o cadastro. Okay. E lá no cadastro foram dizer que ele não poderia receber Bolsa Família porque tinha uma família estruturada de condições. Isso tem alguma coisa a ver? Assim, se ele se separou... Ele se separou da esposa. Então... Mas, de qualquer maneira, ele continuava trabalhando no sítio. Aí perdeu a Bolsa Família e vieram dizer isso para ele? Não, ele era para ter direito. Porque se ele se separou da esposa, na hora que separa, ele vai para um cadastro só. Claro, o cadastro que era para vir um para ele, outro para ela. Exato. Se ele não tem nenhuma renda, não tem nenhuma forma de, por exemplo, carteira assinada dizendo que ele recebe algum valor e ele só tem a sobrevivência da agricultura, o correto é ele se enquadrar no benefício, como baixa renda. Pois disseram a ele que não tinha direito por
tinha sido denunciado porque ele tinha famílias de empresário bem-sucedido e ele não tinha mais direito, não. Eu achei que não tinha nada a ver, que ele não é... Exatamente. Ele era uma pessoa sozinho, família é outra. Porque, por exemplo, minha família, hoje minha vida está melhor, mas eu já passei muito momento na minha vida, né? Minha família, como diz, tudo, dinheiro no bolso não falta. Exatamente. Não, mas na minha tinha de não ter R$1. Mas não é por isso que, quer dizer, o que eles têm é dele. Eu tenho de contar com o que é meu. Exato, porque inclusive quem sustenta ele é ele mesmo, não é a família. Ele mesmo. Então não tem como eles alegar que a família que sustenta ele. Isso é ele que sustenta através, inclusive, da própria agricultura dele. Então, mas, graças a Deus, agora ele está trabalhando na empresa. Isso. Saiu do CID e veio trabalhar na empresa. Então tem vários fatores assim que a gente dá para reverter. Se você está certo, não se preocupe que uma hora ou outra você resolve. Agora, muita gente que quer estar errado e quer ter o direito, isso aí a gente já sabe. Não vai chegar uma hora que não vai passar. Até porque sabemos que coisa errada não dá certo. Uma hora vai dar errado. Então vamos procurar fazer o certo. Exatamente. Não? É aquele velho ditado: mentira tem perna curta. Uma hora vai acontecer. E sem falar que mentira é uma maldição grande, que prejudica a vida da pessoa, dos familiares. Tem de ser justo. Exatamente. Você, sendo honesto no que você faz, você não precisa se preocupar com nada. Tudo vem conforme tudo vai o dar seu certo. Tempo. Isso. Não, a minha parte está encerrada, né? Muito proveitosa a entrevista aqui, né? Quero agradecer a neta, os meninos aí, certo? E muito obrigado. Vai passar aí aguarda um pouco. Ou pode ter. Se a gente colocar eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar
Tchau, tchau. Vamos finalizar aqui o programa agradecendo a Jailce e a seu Zé Benedito pelo momento que tivemos aqui de informação, passando para os ouvintes. Obrigada a todos e até a próxima quinta-feira com mais um programa Consequência da Vida. Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó